Pronto. Ótimo. Agora, boa tarde, mais uma vez. Vamos dar início ao evento Plágio, Pirataria, Revistas Predatórias e Fake News, Ameaças à Segurança da Informação e à Ética, com a participação agora da professora Nancy Sanches da Ragó, com o lema o tema da palestra, né, Boas Práticas na Comunicação Científica, o caso das revistas predatórias. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Nancy. Ela tem o doutorado em Documentação e Informação Científica na Universidade de Granada, Espanha, é mestre em Bibliotecologia e Ciência de la Informação pela Universidade de La Havana, e a graduação em Informação Científica e Bibliotecologia, Universidade de La Havana. Ela também tem um pós-doutorado aqui no Brasil, foi quando ela entrou no nosso país, que, né, foi um presente para todos nós. Ela é pós-doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é nossa parceira, professora adjunta do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? E ela tem uma atuação muito ativa, né, muito presente, faz parte de vários eventos. Ela é professora colaboradora também em Ciência da Informação na Faculdade de Comunicação de Havana, ela não largou a terrinha. Ela é editora da nossa revista, né, Informação na Sociedade Contemporânea, e também da revista cubana Informação em Ciência de la Saúde, que tem tudo a ver com o tema que ela vai nos apresentar hoje. Enfim, Nancy, fique muitíssimo à vontade para fazer a sua apresentação, lembrando também dos 30 minutos, com, claro, os descontos aí de alguns minutinhos para lá, enfim. Então é isso, boa apresentação, e eu estou aqui, né, nos bastidores. Ok, muito obrigada, Luciana, muito obrigada para a professora Eliane também pelo convite de compartilhar este tempo aqui com os colegas também, Felipe e Laidiane, e com nossos queridos alunos que estão aqui. Temos alunos de várias disciplinas, né, compartilhando aqui um tempo com a gente. Bom, eu vou então, falando de compartilhar, vou compartilhar também minha apresentação. Deixa eu ver. Vocês tá tudo bem aí? Sim, Nancy, nós já estamos vendo. Sim. Peraí, deixa-me trazer o chat para cá. Ok. Bom, eu nesse título meio que fiz uma contradição, né? Porque vou falar no final de boas práticas, mas quero justamente me dedicar um pouquinho a esse caso de revistas predatórias, né? Já que estamos falando de um pouco de proteção, de segurança, e justamente eu quero lembrar que faz aproximadamente um ano que a gente inaugurou o canal Bíblia UFRN justamente com o evento Troca de Saberes em Ciência da Informação, e eu trazia aí o tema de plágio e outras más práticas na pesquisa científica. E entre as más práticas que eu mencionei muito rapidinho também o caso das revistas predatórias e os congressos predatórios, e anunciei que esse seria tema de outra oportunidade. Então, quase que agora estou cumprindo essa promessa, mas convido aqueles que não assistiram naquela oportunidade, que podem passar pelo canal. Acho que com essa palestra e a palestra de Felipe agora, a gente já tem assim um bom antecedente sobre esse tema. Sem contar com que, claro, tem muitos outros materiais que podem ser visitados. Bom, eu vou tentar dar uma pincelada bem rápida, né, porque o tempo é curto, sobre alguns desses aspectos, tentando chegar no final a algumas recomendações de boas práticas, porque eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração, identificar um problema, né, e buscar alternativas para enfrentar esse problema da melhor maneira possível, sempre pensando que isso aqui pode ser interessante tanto para
os que somos já pesquisadores, professores, mas sobretudo pensando nossos alunos que são já futuros pesquisadores, bibliotecários, né? Então, é diretamente com eles para quem estamos interessados em que estas questões sejam de atenção relevante. Eu quero já chamar a atenção, neste caso, que estes aspectos que a gente está falando estão muito relacionados claramente com a pesquisa, né? A pesquisa como um ciclo, ou um ciclo, uma espiral, enfim, independência de como a gente o veja, mas que começa com a identificação de um problema de pesquisa, a coleta dos dados, análise dos dados, que vai chegar um momento em que a gente vai, então, a publicar essa pesquisa, porque os resultados científicos que não sejam publicados, que ficam aí na gaveta, eles não têm uma contribuição. Então, realmente, por isso que a gente sempre diz que a comunicação científica e a publicação dos resultados, o compartilhamento público dos resultados, é um processo que não pode ser evitado e que forma parte do próprio ciclo, o próprio processo de pesquisa. Em cada uma dessas etapas, todas essas etapas têm que estar sujeitas a padrões, né? Padrões que têm que ser considerados de excelência, precisamente como parte de qualquer prática social, né? Que tem determinados padrões, está imbuída em determinados valores, neste caso científicos também, éticos. E aqui eu queria destacar nessa última parte do ciclo, justamente a parte de comunicação dos resultados, que quando a gente tem resultados científicos e submete a uma revista, um processo fundamental é precisamente a revisão por pares. Essa revisão por pares é uma avaliação de pares, né, de colegas externos à revista, muitas vezes externos também à própria instituição que edita a revista, e que eles vão fazer determinados julgamentos do mérito dessa contribuição. E vão, a partir daí, dar sugestões, recomendações ao editor para que esse artigo ou esse manuscrito continue o processo de publicação ou ele seja revisado, rejeitado, enfim. Então, esse é um processo que caracteriza a revista científica. Já um consenso de que para uma revista seja considerada científica, para que seja considerada com certa qualidade, ela deve submeter seus artigos a processos de revisão por pares. E, naturalmente, aqueles que são aprovados serão, então, publicados, distribuídos, etc. Então, todos esses elementos, todos esses processos, como eu dizia, eles devem estar imbuídos de todo esse conjunto de valores que vão garantizar a validez e a confiabilidade. E justamente a revisão por pares como um dos elementos que contribui a essa confiabilidade, mas outros elementos também têm que estar aí presentes. E a gente fala, então, de valores como a honestidade, a responsabilidade, a transparência, valores que devem estar em qualquer desses processos. Se estamos falando também de integridade da pesquisa, então temos que pensar que efetivamente podem existir más práticas, más condutas que afetem tanto a pesquisa propriamente como sua publicação. E essas más condutas, elas podem ocorrer por negligência, elas podem ocorrer por não levar em consideração as consequências as ações que desenvolvemos durante a pesquisa e publicação, mas elas podem ocorrer também intencionalmente, ou seja, pode existir uma má intenção buscando atingir determinados objetivos não lícitos, não adequados. Licença, Nancy, troca de Sim. intérprete. Adequados para esta situação. E o princípio geral, então, que confirma essa má conduta é justamente a intenção de deixar outras pessoas considerarem como verdadeiro aquilo que não é. Ou seja, sempre que existe uma intenção de enganar, uma intenção já de fazer parecer verdadeiro uma coisa que não é, aí já estamos vendo
uma má conduta na pesquisa e na publicação. E para avaliar que se trata de uma má conduta, nós temos que pensar que não se trata apenas de olhar para o ato que se faz, sino também essa intenção. E essa intenção, ela pode estar envolvendo tanto ao pesquisador, tanto ao editor da revista, tanto ao parecerista, como a própria casa editora que esteja editando essa publicação. Então, neste caso, a gente vai ver condutas que podem considerar-se más condutas e que atingem tanto, ou seja, envolvem tanto ao editor das revistas, as casas editoras das revistas, como também aos próprios pesquisadores, autores que publicam nessas revistas. Muito rapidamente aqui também, eu queria lembrar as funções que tem uma revista científica. Desde que elas se fundaram lá no século XVII, elas mantêm geralmente essas 4 funções. Uma função, primeiramente, de registro de prioridade, ou seja, que fica registrado qual foi o autor, né? Quem foi quem fez determinado achado, trouxe determinado resultado, e isso implica, digamos que registrar a data de prioridade. Isso sempre foi uma função e algo importante que leva, inclusive, à formação do próprio reconhecimento do pesquisador e a formação de sua reputação, seu prestígio, que, em definitiva, é o ganho que tem o pesquisador quando submete a uma revista, né? Ele não recebe uma remuneração, o ganho seria na formação de uma reputação, de um prestígio, de um reconhecimento. Outra função é a certificação, ou seja, a certificação da validade desse resultado científico. E aí está o papel da avaliação por pares, a que eu me referi anteriormente. A avaliação por pares, que vai a julgar precisamente o mérito desse artigo em função de determinados critérios, originalidade, atualidade, rigor metodológico, entre outros. Então, seria uma certificação de que, efetivamente, essa contribuição tem um valor para esse acúmulo de conhecimento científico que se vai criando em determinadas áreas. E outras 2 funções relacionadas com servir de arquivo, né, de memória científica e de difusão, né, agilidade na difusão, amplidão das audiências. Só que, associada a esse processo, inclusive, de reputação e prestígio, a gente tem 2 fenômenos associados que são fenômenos indesejados, né? E esses fenômenos são aquele chamado como publicar e perecer, ou seja, essa corrida por publicar uma quantidade determinada de artigos científicos para conseguir uma promoção na carreira, para conseguir uma reputação, um prestígio, e a partir daí conseguir financiamentos, enfim, determinadas questões que são necessárias para a vida acadêmica, e que é um fenômeno que tem sido promovido pelas próprias políticas de avaliação e financiamento da ciência. Ou seja, não é que sejam promovidos intencionalmente, mas é um efeito colateral de políticas que fazem demasiado ênfase, digamos, em a quantificação de resultados científicos. Então, tem uma corrida aí por publicar quantidades de artigos, e, além disso, uma corrida também em prol de publicar em determinadas revistas que se consideram revistas internacionais, revistas com fator de impacto, e alguns de vocês talvez sabem do fator de impacto. É um indicador quantitativo que vai medir uma média de citações das revistas. Só que é um indicador bastante questionado, bastante criticado, mas ainda assim ele continua sendo, digamos, que um parâmetro muito procurado, e as revistas que possuem fator de impacto, que são uma mínima quantidade de revistas, porque o fator de impacto é uma métrica que se dá
algumas revistas que estão incluídas em uma das bases de dados, né? Uma das bases de citação que seria Web of Science. Então, é uma base que tem uma mínima cobertura de revistas científicas, mas essas revistas são as mais cobiçadas, digamos, né? Então, esses dois elementos vão trazer um contexto desfavorável para, ou um contexto, digamos, favorável para a existência de más práticas, né? Para a aparição de fraude, para a aparição de plágio, de uma série de questões, e também estão associadas à própria emergência de revistas predatórias. Queria também falar que hoje existe uma coexistência de modelos de periódico científico, os chamados periódicos por assinaturas, que são periódicos comerciais, onde para você ler o conteúdo do periódico você tem que comprar uma assinatura. Geralmente são as bibliotecas universitárias que se subscrevem, né, assinam essas revistas. Mas estão também os periódicos de acesso aberto. Não vou fazer a história do acesso aberto, vocês já devem ter escutado falar, um movimento que tem já mais de 20 anos, e justamente os periódicos de acesso aberto, eles têm duas principais modalidades também, né? Ou seja, primeiramente, um periódico de acesso aberto se considera aquele que proporciona acesso gratuito de maneira imediata a seus conteúdos e geralmente utiliza uma licença aberta, aquelas licenças da que Felipe estava falando agora mesmo, as licenças Creative Commons, para permitir precisamente usos flexíveis ao usuário, né? Então, ele vai poder baixar, imprimir, fazer obras derivadas, etc., de acordo com as permissões da licença. E então, como eu dizia, existem dois tipos fundamentais de periódicos de acesso aberto. Os chamados periódicos diamante, que são esses periódicos, essas revistas, enfim, estou utilizando as palavras como sinônimo, essas revistas que não cobram nem aos leitores, né, que podem aceder gratuitamente às revistas, mas também não cobram nada aos autores. Essas são as revistas diamantes, são as revistas realmente que predominam no mundo. Aqui em América Latina são 95% das revistas, tem essa modalidade. Elas se sustentam por subvenções, fundamentalmente dos governos. Mas temos também as revistas chamadas ouro, que são revistas que cobram uma taxa por processamento de artigo para os autores quando desejam, né, publicar nessa revista. Então, essa taxa, que é chamada de APC, pelas siglas em inglês, essa taxa geralmente é paga pela instituição do autor, pela agência financista, mas em alguns casos é paga pelo próprio autor, né? Na independência das condições que tenha esse autor. Essas taxas podem ser bastante altas, né? Elas podem chegar a uma média de $1.500 por artigo. Em alguns casos são mais baixas, em outros casos são mais altas. Todo depende também, inclusive, é uma tendência em estes momentos de associar o fator de impacto com a taxa que esse periódico cobra. Então, periódicos comerciais que têm um fator de impacto alto têm tendência a cobrar taxas bastante altas quando o periódico é de acesso aberto, né? E esse é um elemento importante, esse modelo de negócio, vocês vão ver que é um elemento importante também na emergência destes periódicos predatórios. E por quê? Em 2012, um bibliotecário chamado Jeffrey Beall, ele era bibliotecário de uma universidade, da Universidade do Colorado, ou seja, ele começou a notar que estavam aumentando as revistas que estavam explorando esse modelo de acesso aberto, de cobrar ao autor, estavam explorando e sin embargo, elas tinham outras más práticas. Elas não faziam revisão por pares, elas muitas eram enganosas, realmente não era muitas vezes era um timo, né? Era um scam aos próprios
autores. E ele fez enfim, publicou este artigo chamando a atenção de como essas revistas predatórias, que ele chamou por primeira vez assim, nesse termo, estavam corrompendo a própria ideia de acesso aberto, né? Explorando esse modelo em que o autor é quem paga para publicar. E ele criou uma lista dessas revistas predatórias, uma lista que foi aumentando ao longo do tempo, só que os critérios eram um pouco controversiais e ele começou a ter muitas críticas, muita rejeição. Ele também era meio racista, ele considerava que as revistas comerciais eram revistas melhores, até teve uma de Cielo, por exemplo, Cielo, que a gente considera que é uma iniciativa de acesso aberto latino-americana, brasileira, tão importante, né? Tão séria, e ele chegou a dizer que Cielo era uma favela de revistas, né? Inclusive de maneira racista, porque uma favela não é um sinônimo de lixo, nem muito menos, né? O resultado é que ele teve muitas críticas e finalmente em 2017 ele teve que tirar essa lista de revistas predatórias, mas é uma lista que foi e continua sendo muito usada por bibliotecários, por pesquisadores, enfim, por muita gente, para ter uma ideia de quais podiam ser as revistas que tinham essas más práticas, né? E o problema fundamental dessa lista e de generalizar o fato do que seria uma revista predatória é que se pode confundir duas questões. Uma coisa é que uma revista tenha baixa qualidade, né? Então, geralmente, essas revistas que são novas, revistas que são de países em desenvolvimento, revistas que são de instituições de poucos recursos, poderiam ter uma falta de competências básicas em editoração, né? Em seguir determinados critérios que se consideram internacionais, e elas poderiam estar caindo em algumas práticas não adequadas. Mas essa é uma coisa. Outra coisa seria, então, aquelas revistas que já têm um objetivo, né, um engano intencional. Essas sim teriam que ser as chamadas revistas predatórias ou revistas enganosas, né? Porque a gente vai ver que o depredatório também tem uma conotação que nem sempre é exato. Então, uma revista predatória seria essa que engana intencionalmente visando obter lucros, né? Obter algum ganho financeiro. E aí, nesse engano, poderiam estar envolvidos não apenas os editores dessas revistas, sino também os próprios autores. Estes autores que trabalham em uma instituição no Canadá, eles fizeram alguns estudos e dentro de uns estudos eles fizeram uma definição de revista predatória, considerando que aquelas entidades que priorizavam o lucro em detrimento de critérios acadêmicos. Então, vejam que não necessariamente, inclusive, teria que ser uma revista de acesso aberto, porque uma revista comercial que utiliza outro modelo poderia, inclusive, ser chamada predatória se o que ela prioriza é o lucro, né? Se o que interessa não é servir de canal de comunicação, não é ter uma relação respeituosa com o público, com os autores, não. O que interessa é lucrar, é ganhar dinheiro. Então, se isso acontece, seja qual seja o modelo de negócio que ela utilize, ela poderia ser chamada predatória, tá? Mas, de qualquer maneira, eles também identificaram 4 grandes dimensões ou características dessas revistas. Essas revistas predatórias geralmente oferecem informações falsas e enganosas. Por exemplo, um conselho editorial conformado por perfis fictícios, ou seja, pessoas que não existem, que são colocadas aí como existiram, ou pessoas que existem, mas nunca se enteram de que estão colocadas nesse conselho editorial. Promoção de fatores de impacto falsos, ou seja,
não é o fator de impacto da Clarivate Analytics, né, da Web of Science, é outro tipo de fator de impacto que eles utilizam. Pegar nomes similares de periódicos que já estão estabelecidos, e isso me lembrou o exemplo que colocou Felipe da autora aquela que estava colocando um nome parecido da obra de Harry Potter. Então, neste caso também, pegar um nome parecido que já os autores conhecem e fazer como que são eles mesmos, né? E também informação falsa e enganosa sobre o processo de revisão por pares, um processo que geralmente demora 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando menos, eles muitas vezes prometem em fazer em uma semana. Então, aí a gente tem processos de revisão por pares que não se fazem realmente, processos de revisão por pares que estão pagando alguém para que pareça que faz um processo de revisão por pares, ou seja, tem várias variantes aí acontecendo. Outra questão é falta de transparência. Então, essas revistas, por exemplo, não dizem claramente que cobram alguma taxa de processamento de artigo, né? No final, quando você manda seu artigo e já aparentemente está aprovado, aí eles mandam a fatura. Então, essa falta de clareza é um elemento que também caracteriza as revistas. Além disso, falta de clareza sobre outros aspectos, digamos, como ocorre o próprio processo de revisão por pares, quem são os membros do conselho editorial, quais são seus endereços, seus contatos, suas filiações institucionais. Outro elemento é, por exemplo, desvio de melhores práticas. Se são revistas de acesso aberto, como eu falei, usualmente o que se faz é usar uma licença de Creative Commons, ou seja, o autor fica com o direito patrimonial, que Felipe falou disso, e ele dá uma licença aos usuários, aos leitores, para que usem seu trabalho, né? Mas, neste caso, usualmente essas revistas, ou muitas dessas revistas, o que fazem é solicitar uma transferência de direito autoral, de maneira que eles ficam com os direitos dos autores. Os autores ficam sem nenhum tipo de direito sobre a obra. Página web com aparência não profissional, então com erros de ortografia, de gramática, e também muitas vezes essas revistas a gente vê que aparentemente tem um interesse, um escopo muito amplo. Então, é uma revista que o mesmo pode ser que publique sobre ciências naturais como humanidades. E é uma coisa que aí já é para chamar a atenção, porque uma revista científica usualmente tem um nicho um pouco mais, um escopo um pouco mais especializado precisamente para poder atender a uma comunidade científica que usualmente trabalha em torno de um objeto de pesquisa mais específico. E outro elemento bem característico é a solicitação agressiva e indiscriminada de artigos. E esse é, talvez, o primeiro sintoma, né, de uma revista predatória. E é o que tem chamado a atenção, né? Os pesquisadores começaram a falar: gente, eu estou recebendo convite desta revista e volto a receber convite, e agora recebo outro convite. Ou seja, é um bombardeio de convites para que a pessoa publique nessas revistas, e muitas vezes os convites não têm nada a ver com o próprio tema com o que trabalha o pesquisador, e é também um elemento para ficar ligado aí. Eu vou colocar agora alguns exemplos, dois exemplos realmente. Esse, por exemplo, esse aqui é um convite que eu recebi, já acho que recebi 2 vezes dessa própria revista, é a revista American Journal of Bioscience. Então, vejam, é Bioscience. E eles começam falando que eles encontraram um artigo científico meu, né? Um artigo que eles colocam aqui, o nome, em inglês, Espaços e Roles da Biblioteca Acadêmica na Internacionalização da Educação Superior. E aí eles falam que gostaram muito, que ficaram impressionados, etc, etc. Então, vejam, o que tem a ver esse tema de meu artigo com o suposto escopo da revista? Se uma revista de Bioscience, que até para preparar a apresentação, eu fui à revista, efetivamente, eles têm os temas relacionados com Bioscience. Então, aí a gente já vê, né? Não tem nada a ver
esse trabalho meu que eles estão lisonjeando aí com o escopo. É a primeira chamada de atenção. Esse outro exemplo é um tal International Organization of Scientific Research, né? Então, vejam, é também um convite que eu recebi também, e só quero chamar a atenção para essas duas coisas. Primeiro, vejam, eles estão convidando para submeter até o 15 de julho de 2021. E eles estão prometendo, né, garantindo que eles vão ter uma resposta de revisão em uma semana. Então, uma semana eles vão fazer essa revisão por pares. Aí é um tempo realmente que ficaria inviável, né? Se realmente a revista quiser fazer uma revisão por pares séria, responsável, ela não poderia de jeito nenhum se comprometer a entregar um resultado em uma semana. E outra questão é que, sem informação de contato confiável, não sei se dá para ver aqui, mas eles dizem aí com cumprimentos carinhosos, enfim, de editor em chefe. Então, não tem um nome, não tem uma instituição, não tem nada realmente que a gente possa, com mais atenção, poder verificar. Trazia, só por questão de tempo, trazia só esses exemplos, mas tem muitos outros exemplos, tem experimentos também que têm sido feitos para verificar como esses periódicos atuam e realmente é bastante chocante em muitas ocasiões. Quem são os envolvidos? Então, nessa pesquisa de 2015, eles identificaram que en 2014 ya estaban publicados alrededor de 420.000 artigos en 8.000 periódicos presumiblemente enganosos, y eso demostraba un aumento de 8 veces com respeito aos últimos 5 anos. Então, 2014 ainda a gente vê que isso é uma tendência que realmente continua. Algumas pesquisas mostram que jovens pesquisadores de países de renda baixa e média, fundamentalmente de instituições sediadas na África e na Ásia, costumam ser os mais interessados nessas revistas, mas também se encontram pesquisadores, inclusive de instituições bem ranqueadas de países como Estados Unidos, Alemanha e Itália, ou seja, que não é que outros pesquisadores não estejam exentos de desenvolver nessa situação. Quais são os motivos, né? Nesta pesquisa 2018, eles indagaram sobre os motivos. Em primeiro lugar, não estou aqui colocando realmente por lugares, né? Eu selecionei alguns motivos. Pressão por publicar em periódicos internacionais, né? Para promoção de carreira, para atingir as métricas que solicitam as instituições de avaliação da pesquisa, e, ao mesmo tempo, encontram dificuldades em publicar em outros tipos de revistas internacionais que estejam indexados, por exemplo, em Scopus, em Web of Science, em PubMed, em outras bases já reconhecidas. Então, essa é uma via de escape, digamos, para poder atingir essa pressão. Alguns têm uma percepção de qualidade de revista, então tem revistas que os autores não consideram que sejam predatórias, inclusive são revistas que também fazem revisão por pares, ou seja, que tem muita mistura aí de características. Os autores também muitas vezes acudem, ou seja, vão a publicar nessas revistas pela promessa de uma publicação rápida, porque tem taxas de publicação menores que outras revistas que poderiam estar em outras bases de dados, inclusive porque ficam confusos, né? Eles supõem que se o periódico está sediado em Estados Unidos, por exemplo, já isso significa que é um periódico sério, aí eles vão para lá. Ou eles já conheceram de um colega, de um pesquisador de renome que publicou e vão para lá. E muitas vezes se trata, efetivamente, de um periódico com práticas duvidosas ou que poderia estar realmente envolvido em más práticas. E aqui eu coloquei as não vítimas, né? Porque sempre quando falamos de periódicos predatórios, falamos de
como se o autor fosse a vítima, né, desse predatório, mas realmente os pesquisadores poderiam também ser consumidores conscientes e informados e pressionados por essas situações que falei antes, estariam buscando publicar mais artigos de forma fácil. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Bom, então aqui essa imagem justamente é para pensar nisso, né? Em uma revista séria, usualmente a revisão por pares é demorada, a revisão por pares é como uma carreira de obstáculos, né? Você vai passando a primeira rodada, tem que fazer correções, vai para a segunda rodada, talvez fique alguma coisa por corrigir, até publicar. Mas nas revistas predatórias, desde o primeiro momento, geralmente dizem, ótimo, está muito bom essa pesquisa, vamos publicar. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho aí. Quais são as consequências do envolvimento com periódicos predatórios? Eu acho que as consequências podem ser bastante óbvias, não? A gente poderia estar disseminando e consumindo, né, pesquisas de baixa qualidade, né? Pesquisas que não passaram por processo de revisão por par, que não passaram por nenhum filtro de qualidade, pesquisas que muitas vezes são fraudulentas, plagiadas, inclusive com casos de editores que plagiaram artigos para publicar nessas mesmas revistas. Já tem alguns casos, alguns experimentos também que se fizeram e mostraram isso. E isso com potenciais efeitos danosos, tanto para pacientes, tanto para o desenvolvimento da ciência em sentido geral. Se estamos falando em pesquisa em revistas biomédicas, é muito claro que os pacientes poderiam ser alguns dos mais afetados. Outra consequência é que o pesquisador envolvido estaria incorrendo em uma má conduta acadêmica e isso poderia levar a manchar sua própria reputação, né? Porque esses casos se vão conhecendo cada vez estão sendo mais expostos e para o pesquisador, para a sua instituição, isso pode constituir uma mancha, pode trazer punições também. E em um terceiro sentido, em definitiva, uma diminuição da confiança do público, tanto no processo de revisão por pares, como filtro de qualidade, como também uma perda de confiança, uma falta de confiança nos próprios periódicos de acesso aberto, que desde seu surgimento estão lutando contra a corrente para ganhar um espaço de credibilidade, um espaço de confiabilidade que tem sido sempre acaparado, digamos, dominante no caso de outras revistas comerciais. Então, esse espaço ganhado pelos periódicos de acesso aberto está continuamente ameaçado pela ação desses periódicos predatórios. E, em definitiva, levar à diminuição da própria confiança na ciência. As estratégias, e já então estaria já na parte final, as estratégias dependem do esforço concertado realmente de todos aqueles que estão envolvidos. Não são apenas os autores, mas estão aí também os gestores das políticas científicas, estão os editores, as agências financistas, os bibliotecários, a sociedade científica, naturalmente as universidades, as instituições. E aqui, então, eu vou trazer algumas estratégias, não? Partindo de que apenas olhar para as bases de dados, digamos, Scopus, PubMed, Web of Science, apenas olhar para essas bases de dados não seria uma garantia per se, né, de qualidade de um periódico. O fato de um periódico estar indexado aí, claro que ele teve que passar por alguns requisitos, alguns critérios de qualidade, mas a gente sabe que alguns periódicos predatórios também têm conseguido entrar nessas bases de dados, fazendo, inclusive, enganos, né, de suas próprias informações, e porque também há trabalhos fraudulentos também publicados em boas revistas. Então, uma coisa não é que seja já exclusivo. Por outro lado, essas listas de periódicos predatórias também não devem ser usadas de forma independente, ou seja, como única estratégia, porque muitas vezes essas listas
estão, digamos que, incluindo falsos positivos, né? Ou seja, revistas que realmente não são predatórias, mas estão incluídas aí, digamos, porque tem alguma característica de baixa qualidade ou não cumprem um determinado critério. Por exemplo, eu vi uma pesquisa, um levantamento que se fez, e um dos critérios era, para considerar se a revista era predatória, era estar na lista de Bill e, além disso, não ter fator de impacto. Então, imagine como não ter fator de impacto se a maioria, a grande maioria das revistas científicas que existem não tem fator de impacto. Então, essa não pode ser a gente não pode fazer os critérios tão restritivos como para deixar apenas espaço para aquelas revistas comerciais que estão em uma base de dados como o Web of Science, que é bastante elitista. Mas, falando da lista, então, é algo assim, né? A gente não pode se basear apenas nessas listas. Esta lista de Bill, que, como falei, foi tirada do ar pelo próprio Bill, mas de vez em quando alguém ressuscita. E Cabels é ou Cabels, né? É uma empresa privada que tem algo parecido, né? Ele resgatou, depois de que Bill tirou a lista, eles fizeram um serviço parecido pago. Realmente, as propostas para enfrentar as revistas predatórias, esse fenômeno, estaria mais em função de um balanço entre estas coisas que estão aqui, né? Revogar políticas de progressão na carreira baseadas exclusivamente na quantidade de artigos, ou seja, sabendo que esse problema de publicar e perecer está por detrás dessas más práticas, isso teria que ser uma ação, tirar a ênfase dessa quantificação, dessa produtividade, punir, claro, aqueles que utilizaram intencionalmente essa via, né, esse atalho, mas, sobretudo, mentoria e treinamento para avaliar revistas científicas. E aí a gente entra, então, com uma maior divulgação das boas práticas de publicação, uso de algumas ferramentas que nos permitam identificar características fundamentais, e aí é onde bibliotecários e professores temos claramente nosso maior papel, né? Então, justamente falando de princípios de transparência e boas práticas em publicação científica, estas 4 instituições, o Comitê de Ética da Publicação, o Diretório de Revistas de Acesso Aberto, a Associação de Editores de Revistas Científicas em Acesso Aberto e a Associação Mundial de Editores Médicos, eles criaram um conjunto de princípios de transparência e boas práticas que o Diretório de Revistas de Acesso Aberto tem em su site para todo mundo consultar, e inclusive a partir desse conjunto de princípios e critérios, eles fazem a seleção, a curadoria de revistas para incluir dentro do diretório. E eu trouxe aqui algumas, ou seja, tirei todos esses princípios, tem uma versão em português. Eu não vou, por questões de tempo, não vou me referir em cada um deles, mas eu só quero que vocês vejam que entre os princípios fundamentais que está essa transparência, ou seja, que o sítio web da revista seja transparente para trazer toda a informação sobre os diferentes aspectos do trabalho da revista, começando pelo ICCN, os critérios de autoria, o escopo da revista, os tipos de publicação, como se realiza o processo da avaliação por pares, quem são os que estão dentro da equipe editorial, a que instituição estão afiliados, quais são os seus contatos, né? As taxas para os autores, elas têm que estar claras no site. Se não se cobra taxas, também tem que decirlo explicitamente. Os direitos autorais têm que estar também bem definidos, quais são as licenças, quais são, se se solicita transferência de direito de autor, como a revista faz para identificar condutas impróprias, né? A revista tem que ter também todo um fluxograma, todos os procedimentos definidos para fazer isso. Tem que ter também um cronograma de publicação à vista.
tem que ter, a revista tem que ter processos para arquivamento, para guardar essa memória da revista a longo prazo. Tem que ter claro, por exemplo, quais são suas fontes de receita, né? De onde, qual é o modelo de negócio, de onde ela tira o dinheiro para subsistir. Como realiza publicidade, quais são os tipos de anúncio que admite, se é que utiliza, e como se realiza esse marketing direto, ou seja, esses convites que se realizam, claro que pode ser lícito para uma revista convidar alguém, mas esses convites têm que ser direcionados, né? Não é mandar como é, disparo de massa, né? E aí você pega a qualquer um, não? Tem que ser um convite direcionado, um convite discreto e claramente com a informação verdadeira sobre o que você está querendo publicar. Como falei, a partir dessas boas práticas, o Diretório de Acesso Aberto tem todo o seu processo de admissão de revistas e hoje em dia ele está considerado como uma fonte bastante confiável de revistas de acesso aberto, tanto diamantes como ouro, ou seja, tanto aquelas que não cobram autores e leitores, como aquelas que utilizam esse modelo, que é um modelo que não é o mais adequado, no sentido de que alguém não vai poder algum dia pagar dinheiro para publicar, mas que não tem que ser ilícito, né? Então, revistas que utilizam um modelo de forma lícita, de forma adequada, estão aqui também em DOAS. E eu queria também chamar a atenção de que aqui em Latinoamérica, além de Cielo, além de outras plataformas, a gente tem Redalic, né? Que é uma plataforma de revistas de acesso aberto diamante, ou seja, aqui sim, eles só estão trazendo as revistas que não cobram nem autores nem a leitores, e também a partir de um rigoroso processo de seleção de acordo com boas práticas de publicação. Algumas ferramentas que poderiam auxiliar na identificação ou pelo menos ter mais ou menos um direcionamento de quais revistas estariam mais próximas de ser predatórias do que outras. Essa aqui é uma ferramenta da Universidade de Liège, na Bélgica, e é uma ferramenta que, se você tem uma revista suspeita, né? Você recebeu agora um convite e você quer verificar. Aí a ferramenta vai fazendo perguntas para você, né? Você vai ter que entrar o nome, o ICCN, e ele vai fazendo uma rodada de perguntas, né? Acerca das características que você detecta na revista e aquelas que não estão presentes. E a partir daí ele chega no final a uma conclusão de que poderia ser, né, a determinada probabilidade de que seja predatória ou não. Então, poderia ser uma ferramenta também para a gente ter alguma ideia e depois tentar outras formas de verificação. E, finalmente, esta ferramenta, que digamos uma ferramenta conceitual, no sentido de que uma ferramenta que chama a gente a pensar, ou seja, refletir primeiramente, verificar e logo submeter. Então, pensar pense um momento, né? Nada de sair correndo a publicar na primeira revista que você recebeu um convite ou na primeira revista que alguém sugeriu. Pense, é uma revista de confiança? É adequada para seu trabalho? Porque cada área de conhecimento, cada objeto de estudo, ele poderia ter um melhor veículo de divulgação. Então, é parar a pensar um momento, e eles trazem aqui também algumas perguntas de verificação, né? Algumas destas já estão incluídas dentro dessas boas práticas que eu mencionei anteriormente. E a partir dessas verificações, aí você pode, então, tomar uma decisão. Então, vejam que tomar uma decisão informada, uma decisão depois de refletir sobre determinadas questões que poderiam ser importantes para analisar se tem um perfil adequado, se vai melhorar a carreira do pesquisador, né? Se vai ser, o trabalho vai ser visível. E essas mesmas, realmente não vou falar dos
das conferências, né, dos eventos predatórios, mas o fenômeno é parecido, né? São eventos que se dizem verdadeiros e são realmente enganosos, são scam, enfim, para ganhar dinheiro também com a inscrição do pesquisador, mas que é uma maneira também de decidir se a gente assiste a esse evento ou não, é utilizando essa mesma ferramenta ou parecida, né? De pensar primeiro, refletir sobre os propósitos do evento, isso ajuste a nosso tema e verificar algumas questões e logo decidir, então, fazer essa submissão, essa assistência. Então, já aqui no final, algumas leituras sugeridas que eu posso deixar a apresentação também. E muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nós que agradecemos, Nancy. Parabéns mais uma vez pela palestra, muito esclarecedora, né? Muito complementar, né, ao que o Felipe falou. Então, eu acho que os alunos estão aí com muitas informações na cabeça, muitas ligações, né? Tem muita gente falando aqui, né? Estamos com um certo atraso, né, em relação ao início, portanto, eu vou deixar realmente as questões ao final, tá bem? Já tem algumas aqui que eu estou colhendo. Agradeço a Nancy e já vou